Meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem-vindos aqui a mais um 3 em 30. Para quem não me conhece, meu nome é Abacuque Wellington Sodré, sou professor aqui da Oscar Cursos de Direito do Trabalho. E gostaria de dizer para você, muito bem-vindo ao nosso terceiro encontro aqui. Nós vamos tratar de temas importantíssimos. Para quem ainda não segue o canal, peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e também deixe o seu like, o seu joinha aqui, faça o seu comentário para que nós possamos entender aqui a nossa relação com vocês, estreitar a nossa relação e possamos ter um feedback e melhorar o nosso atendimento com relação a vocês. Pois bem, para quem não conhece ainda o 3 em 30, o 3 em 30 ele serve como mecanismo de entendimento da mente do examinador, a mens maestre, a mente do examinador, aquele que faz a prova. Então, você pode estudar pela legislação, estudar pela doutrina e também ao mesmo tempo fazer questões, porque fazendo questões você descobre como interpretar de forma adequada para que o seu examinador, você entenda o seu examinador e entendendo o seu examinador, você encontre o melhor caminho para eliminar as respostas equivocadas e encontrar a resposta certa, a única resposta certa. Pois bem, meus amigos, minhas amigas, também você que quer um material inteiramente grátis, basta você acessar o link da descrição desse vídeo, fazer a sua inscrição, preencher o formulário que você vai receber inteiramente grátis um material com 900 questões. Sim, 900 questões, são 100 questões das 9 principais matérias, 10 questões de cada um dos últimos exames da OAB. Então você vai receber um material inteiramente grátis e vai ter o seu êxito no dia da sua aprovação. Basta você estudar, depende só de você. Tá ok, meu amigo? Tá ok, minha amiga? Eu gostaria de te agradecer. E vamos em frente, então. Ó, para quem quiser os meus contatos, meu Instagram é @prof.abacuque_sodré, o meu Facebook é Abacuque Wellington Sodré. Você está convidado a participar das minhas redes sociais e também para que a gente possa interagir uns com os outros. Ok? Eu estou à disposição para esclarecimento de eventuais dúvidas que você venha a ter. Vamos lá então, a nossa matéria de hoje envolve questões fundamentais. A primeira questão envolve empregado doméstico. É um tema que normalmente as pessoas têm que ter em mente o seguinte: onde está a regulação do empregado doméstico? Lei Complementar 150 de 2015. Então, Lei Complementar 150 de 2015. Pensou em empregado doméstico, você vai pensar na CLT? Não, você vai pensar na Lei Complementar 150. Ok, meus amigos e minhas amigas? Então vamos entender o nosso caso. Sueli trabalha na casa de Rogério como cuidadora de seu pai, pessoa de idade avançada e enferma, comparecendo de segunda a sexta-feira das 8 às 17, com intervalo de uma hora para a refeição. Então atende o artigo 71 lá da CLT. De acordo com o caso narrado e a legislação de regência, ou seja, a Lei Complementar 150 de 2015, assinale a afirmativa correta. O controle escrito não é necessário, porque menos de 10 empregados trabalham na residência de Rogério. B. A lei de regência prevê que as partes podem acertar por escrito isenção de marcação da jornada normal, assinalando apenas eventual hora extra. C. A lei é omissa a respeito, daí porque a exigência do controle deve ser acertada entre as partes envolvidas no momento da contratação. D. Rogério deve, por força de lei, manter o controle escrito dos horários de entrada e saída de empregada doméstica. Pois bem, meus amigos e minhas amigas, se vocês observarem, um dos temas mais recorrentes na prática e também na sua prova da OAB diz respeito às horas extras. Se você pensar que o controle de jornada ele é a base para a fixação ou não de horas extras, se eu não tenho controle de jornada como anteriormente não existia, as empregadas domésticas não faziam jus às horas extras. Então era complicado, era muito problemática essa questão. Daí então veio a Lei Complementar 150 e estabeleceu lá no seu artigo 12. O que ela estabeleceu no seu artigo 12? Ela estabeleceu que é obrigatório o registro de horário de trabalho do empregado doméstico por qualquer meio manual, mecânico, eletrônico, desde que idôneo. Então precisa ser feito à mão. O que não pode ser feito? Não pode ser aquele feito britânico. 8, sai meio-dia, volta a 1, sai às 6 em ponto. Tem que ser
marcado de forma adequada. E o que ultrapassar a jornada tem que servir de base para, então, a cobrança de horas extras, o pagamento de horas extras. Daí, então, é importantíssimo. Artigo 12 da Lei Complementar número 150 de 2015 prevê expressamente que, então, o empregado e junto com o empregador, eles vão estabelecer, e o empregador tem que ter o controle, porque o ius variandi, ele é do empregador, o empregador tem a obrigação de ter o controle de jornada. Lembrando que a ausência do controle de jornada, ela implica em quê? Em presunção a favor do empregado, salvo prova em contrária. Então, nesse sentido, é importante ter o controle de jornada. Então, nesse sentido, observado o artigo 12 da Lei Complementar número 150 de 2015, nenhuma das outras alternativas, senão a alternativa D, Rogério deve, por força de lei, manter controle escrito dos horários de entrada e saída da empregada doméstica, é a única resposta correta. A C, por que a C não seria a resposta correta? Porque a lei não é omissa, a lei trata diretamente, artigo 12 da Lei 150 de 2015. A lei de regência prevê que as partes podem aceitar por escrito a isenção de marcação. Não, a lei é expressa no sentido contrário, a lei expressa que é obrigatório o controle escrito de jornada. E a mesma coisa, então a diz que o controle não é necessário para quem tem empregados inferiores ao número de 10. Não, a lei não restringe, a lei não diz que pode ser inferior a 10. Não se trata de estabelecimento industrial ou comercial, se trata de empregado doméstico, nos termos do artigo 12, então vamos inculcar isso na sua cabeça. Se te falar de controle de jornada de empregado doméstico, artigo 12 da Lei Complementar número 150, obrigatoriedade do empregador registrar a jornada do empregado doméstico. Pois bem, vamos para a nossa próxima questão. Nossa próxima questão tem um ponto importante. Ela trata lá dos princípios do direito do trabalho, remuneração e salário. Mas ela está atrelada à questão do direito coletivo do trabalho. E aqui é um ponto importante. Tem a ver com direito individual do trabalho, negociação coletiva. Vamos à nossa questão. Ela foi extraída do nosso exame número 23 da OAB. Um grupo econômico é formado pela empresa XYZ. Lembrando, grupo econômico são empresas que tenham identidade de sócios ou que tenham alguma relação comercial entre si e que tenham um benefício comum. Então, o grupo econômico é aquele pool de empresas, aquele conjunto de empresas que integram ali, no final, os mesmos beneficiários. É um negócio, é entendido como um negócio único. Então, nesse sentido, isso é um grupo econômico que aí você tem que ter em mente. Essa é a descrição do grupo econômico, um conjunto de empresas ou de sociedades empresárias que são voltadas para um benefício comum, ou seja, que são um negócio, que formam um negócio único, apesar de, às vezes, nem sempre terem identidade de sócios. Pois bem, vamos lá. Com a crise econômica que assolou o país, todas as empresas do grupo procuraram formas de reduzir o custo de mão de obra. Para evitar a dispensa, a sociedade X acertou a redução de 10% dos salários dos seus empregados, por convenção coletiva. Y, da mesma forma, em acordo coletivo. E Z fez a mesma redução por acordo individual escrito com empregados. Diante dessa situação retratada e da norma regência, assinale a alternativa correta. A. As empresas estão erradas porque o salário é irredutível conforme previsto na Constituição Federal. B. Não se pode acertar redução de salário por acordo coletivo nem por acordo individual, razão pela qual as empresas Y e Z estão erradas. C. A empresa Z não acertou a redução salarial na forma da lei, tornando-a inválida. D. As reduções salariais em todas as empresas do grupo foram negociadas em razão disso, são válidas. Qual é a mente do examinador aqui nesse caso? Pessoal, e tem uma peculiaridade específica para o seu próximo exame que eu também quero falar. Primeiro passo, você tem que ter a ciência do direito constitucional do trabalho. No direito constitucional do trabalho, o que está estabelecido lá no artigo 7º, inciso 6º? A irredutibilidade do salário. O artigo 7º, inciso 6º estabelece como um direito na modalidade regra. A irredutibilidade do salário é uma regra. Não pode ser reduzido o salário. Qual é a exceção? Lembrando que regra possui exceção. Qual é a exceção à regra?
Qual é a exceção desse dever de redutibilidade de salário? Salvo disposto em convenção ou acordo coletivo. Então, salvo disposto em convenção ou acordo coletivo, é possível, então, que seja realizada a redução salarial. No caso de crise econômica, é tipicamente caso de tentativa de redução salarial. A redução salarial ocorreu, então, nas empresas X e Y por meio de convenção coletiva na X, acordo coletivo na Y, e a Z foi por acordo individual. Acordo individual não é tolerado pelo sistema constitucional do trabalho. Então, artigo 7º, inciso 6º, não tolera. Mas aqui tem uma peculiaridade para você. Então, essa questão teria apenas uma resposta correta. Qual a resposta correta? Que depois eu vou falar um pouquinho rapidamente com vocês sobre uma questão que pode ser que envolva o seu exame da OAB. Primeiro, a única resposta correta aqui é a empresa Z não acertou a redução salarial na forma da lei, tornando-a inválida. Por quê? Porque ofende o artigo 7º, inciso 6º da Constituição Federal, que permite apenas a redutibilidade do salário por meio de acordo ou convenção coletiva, ou seja, negociação coletiva. Não sendo instrumento de negociação coletiva, que é acordo coletivo ou convenção coletiva é sindicato patronal e sindicato de classe dos trabalhadores, da categoria. Então, sindicato da categoria e sindicato patronal. Acordo coletivo, empresa e sindicato dos trabalhadores. Então, não havendo esses instrumentos coletivos, não é possível a redutibilidade salarial. Então, essa seria a única resposta correta nesse caso. O que nós podemos também avançar? Então, aqui, essa seria a única resposta correta para a questão. Então, essa questão só caberia os instrumentos coletivos para redução do salário, artigo 7º, inciso 6º da Constituição Federal. Pois bem, mas o que eu quero falar com você hoje, especialmente você que vai prestar o nosso exame aqui, número 32 da OAB. Durante a pandemia da Covid-19, veio a MP 936 que autorizou, independentemente da participação dos sindicatos, acordo individual para redução de jornada e também para redução salarial. Então veio a MP 936, convertida depois na Lei 14.020 de 2020. E aí você me pergunta, professor, existe ali uma flagrante inconstitucionalidade? Óbvio, que foi objeto da ADI 6363. Ficou superado o entendimento dos ministros Rosa Weber, Edson Fachin e Lewandowski, que entendiam que era necessária a participação do sindicato. Então, a interpretação do STF, que foi para o momento da crise, que valeria ali para aquele momento, para aquela circunstância da crise, na ADI 6363, que foi dada, então foi indeferida a cautelar, e também teve o julgamento final mantido pela improcedência do pedido, entendeu pela validade dos acordos individuais previstos no artigo 7º da Lei 14.020 de 2020. Então, se na sua prova cair uma questão envolvendo o período de pandemia e a Lei 14.020 ou uma MP emitida pelo presidente da República, similar a 936, então você vai poder dizer que seria cabível um acordo individual se a lei fosse autorizada por uma circunstância específica de pandemia. E aí você tem que pensar, Lei 14.020, que decorre da MP 936, e também a ADI 6363 do STF, meus amigos. Esses são temas fundamentais. Essa é uma questão fundamental que pode invariavelmente cair na sua prova. Eu espero que você tenha tido atenção em tudo aquilo que eu falei para você. Se você anotou, você vai ter chance de obter o seu êxito. Não deixe de treinar. Faça questões todos os dias, porque é um trabalho você entender a mente do examinador. E nós estamos aqui junto com vocês, para que vocês obtenham o êxito de vocês. Porque se vocês alcançarem o objetivo de vocês, a carteira da OAB, você vencer e ser aprovado no exame da OAB, a sua vitória vai ser a nossa vitória. Conte conosco sempre. Estamos nas redes sociais. Nos procure, fale conosco. Estamos juntos, meus amigos. Um forte abraço.